Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E nós estamos neste mês de julho dentro da nossa série Aprendendo com o Profeta Naum. Esse livro pequenininho na Bíblia, que tem apenas 3 capítulos e foi escrito pelo profeta Naum. Ele estava dentro de Jerusalém no tempo onde o Senhor estava dizendo que ia trazer justamente um juízo sobre os assírios, principalmente sobre a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive. Eu expliquei esse contexto na nossa ministração passada, foi a primeira ministração nossa dessa série, e se você perdeu, entre ali no nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Flauzino, e você vai conhecer um pouquinho sobre a história, o contexto em que essas profecias de Naum vieram à tona, do Senhor para o seu povo. E aquilo que o Senhor fez, você consegue ver na história, acontecendo justamente o que ele havia falado, queridos, de uma maneira tão poderosa. Um homem como Naum, um grande homem, mais um grande homem usado por Deus, um homem de valor. São esses homens, queridos, são essas mulheres, são essas pessoas da Bíblia, nos quais nós devemos nos orientar, trazer esse valor para dentro da nossa vida e viver a cada dia, a partir desses princípios que o Senhor estabelece, da mesma forma como eles faziam. E eu quero continuar trazendo mais explicações, trazendo um pouquinho mais de sabedoria, de conhecimento para o nosso coração, dentro desse livro tão especial, queridos. E para nós falarmos um pouquinho sobre o tema de hoje, eu queria lembrar sobre um livro muito conhecido, que principalmente no meio cristão, ele é sempre muito falado. Não sei se você lembra daquele livro, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Então é um livro muito especial, um livro muito bom, Se você não leu, eu deixo essa sugestão para que você leia esse livro. Mas o que eu gostaria de trazer para você é que ele fala sobre 5 linguagens do amor, e uma dessas linguagens é a de dar presentes. Por quê, queridos? Segundo o que ele explica, muitas pessoas elas sentem que são amadas a partir do momento que o outro, que está participando dessa relação, que o outro cônjuge, no caso, traga presente para ela. Esses presentes não precisam ser coisas caras, compradas com valor alto, mas são pequenas lembranças que dizem ao coração daquela pessoa que tem essa linguagem do amor, de ganhar presentes, dizem a ela que ela é valorizada, que a pessoa onde estava lembrou dela, que então tem ela, guarda ela com carinho dentro do coração, e isso faz com que essa pessoa sinta-se satisfeita, sinta que pertence a alguém, que pertence a uma relação saudável, que está sendo valorizado. É uma das formas que ele traz, e é com base nessa pequena figura desse livro que eu gostaria de trazer a nossa ministração hoje, querido, porque o Senhor, ele faz justamente isso conosco. O Senhor, ele vem trazendo seus presentes para nós, presentes que muitas vezes, querido, para quem não tem essa linguagem dominante dentro do seu coração, parece que não é nada, parece que é apenas a continuidade da vida. Mas para quem sabe que tudo aquilo que o Senhor nos dá é um dom da sua graça, querido, nós pararmos para pensar o quantos presentes o Senhor nos traz, é algo maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor, queridos, ele está sempre lembrando daqueles que o amam. Olha o que Naum traz para nós como identificação, como experiência, como verdade sobre esse tema. Ele fala em Naum, no capítulo 1 e o verso de número 7. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia. Olha que interessante. E conhece os que confiam nele. Querido, o Senhor conhece cada pessoa que deposita a sua confiança nele. Por quê? Porque o Senhor é bom. O nosso Deus é bom, queridos, e com base nessa bondade transbordante dele, ele sempre lembra de nós. Então tudo aquilo que chega ao nosso coração, que chega à nossa vida, como os seus investimentos sobre nós, que nós podemos pensar como essa linguagem do amor, aonde ele está trazendo presentes para nós, o presente da vida,
o presente do nosso coração batendo, o presente do nosso pulmão trabalhando com o ar, o presente do sol lá fora, o presente de mais um dia à nossa frente, da nossa família. Em todos esses sentidos, nós podemos ver como presentes. Por quê? Porque o Senhor está onde Ele está, lembrando de nós, querido. O Senhor nos conhece, o Senhor lembra de nós, não simplesmente de maneira superficial e genérica, como se nós fizéssemos parte de mais um número dentro de uma empresa ou coisa parecida, mas Ele lembra de nós, Ele nos conhece de maneira pessoal, dentro de um relacionamento pessoal, queridos. E isso precisa trazer algo de positivo aos nossos corações. Assim como a pessoa que ganha aquele presente, por mais simples que seja, ela entende que o outro está valorizando ela, então por isso aquilo vai servir de motivação para que ela continue investindo dentro daquela relação. Nós também, ao parar um pouquinho e analisar quantos presentes, quantos investimentos o Senhor tem feito em nossa vida, nós podemos chegar à conclusão inevitável de que o Senhor nos conhece. O Senhor conhece, querido, cada detalhe do nosso coração. O Senhor conhece cada detalhe da nossa personalidade, do nosso caráter. Ele conhece completamente as nossas qualidades e tudo aquilo que nós acertamos. Conhece também os nossos defeitos e em tudo aquilo que nós erramos, as nossas ações corretas, as nossas ações erradas, as nossas omissões muitas vezes, as dúvidas que chegam ao nosso coração e nos paralisam, as fragilidades da nossa vida. E sabe de uma coisa? O Senhor, Ele continua investindo em nossa vida. Querido, o Senhor te conhece, o Senhor sabe e Ele preparou tudo o que você precisa para essa vida. Não desista desse pensamento, ao pensamento de passar uma vida sentindo que foi abandonado por Deus, sentindo que não é importante para Ele, faz com que nós tomemos muitas decisões erradas na vida, porque são decisões baseadas, querido, no medo, baseado em culpas, baseado em coisas que vão ficar simplesmente nessa terra. Mas se as nossas decisões, se a nossa vida, mesmo dentro das dificuldades, nós continuarmos crendo que o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele tem um propósito estabelecido, essa proximidade de coração, essa proximidade dentro do relacionamento com Ele, vai fazer toda a diferença em nossas vidas. O Senhor te conhece, Ele sabe aquilo que se passa dentro do seu coração. O Senhor sabe quando você está ferido, o Senhor sabe quais são os pesos que você carrega. Nada que acontece na sua vida, se você tem um relacionamento com o Senhor, se você um dia entregou a sua vida para Ele, você fez a oração de conversão, agradeceu a Deus, convidou Jesus para morar no seu coração, pediu perdão pelos seus pecados e pediu que o Espírito Santo se estabelecesse na sua vida. E se você vem continuando, caminhando dentro da fé, partindo para o momento do batismo, o discipulado, se você vem desenvolvendo experiências com Deus, se você vem lendo a palavra de Deus, orando, indo à sua igreja, no culto, querido, saiba de uma coisa: o Senhor te conhece, o Senhor sabe quando as coisas chegam meio diferentes dentro do seu coração. O Senhor está analisando o tempo todo, Ele está ao seu lado o tempo todo. Sabe, uma das coisas mais lindas dentro de uma relação é quando essas pessoas, elas passam a se conhecer através mesmo até do olhar. Um olhar diferente, o outro já sabe o que aquele está pensando, o que está acontecendo dentro dele. Por quê? Porque estão próximos. Então a proximidade com Deus nunca vai deixar você dentro de uma solidão, porque o Senhor te conhece. Então deixe essa verdade, queridos, que fez tanto sentido na vida de Naum e na vida das pessoas daquele tempo que ouviram essa profecia.
porque aquelas pessoas estavam debaixo de uma adversidade terrível. A Síria estava em cima deles, tinha levado talvez já o rei deles, né, Manassés ali para o cativeiro, estava pressionando eles. Eles estavam passando por esse momento de dificuldade, mas uma coisa era aquelas pessoas passarem por esse momento sentindo que foram completamente abandonados por Deus, sem entender aquilo que o Senhor estava sentindo também, sem perceber que o Senhor estava sentindo por elas também. Então essas pessoas estavam passando com um peso muito grande, estavam caminhando realmente para a destruição, não só do lado de fora, como estava acontecendo, mas também do seu espírito, da sua alma. E alguém que permite que a destruição aconteça no seu espírito, na sua alma, mesmo que os tempos mudem, que chega o tempo da oportunidade, essa pessoa ela não vai conseguir, ou vai ser muito difícil ela se levantar novamente para viver o propósito de Deus para a sua vida de maneira positiva, de maneira verdadeiramente a entender que Deus está construindo uma história e ela não é aquela circunstância simplesmente, mas para aquelas pessoas que sabiam que mesmo diante das dificuldades, o Senhor ele é bom, ele ainda é a fortaleza, mesmo no dia da angústia, porque ele me conhece, ele sabe aonde estou, ele sabe a qual classe social eu pertenço, ele sabe qual é o meu nível de conhecimento, ele sabe o que acontece dentro do meu coração, ele conhece as palavras exatas que eu preciso ouvir, que precisa chegar dentro de mim. Ele conhece e sabe as portas que eu estou esperando que Ele abra para mim. Ele sabe, queridos, e Ele conhece na intimidade, de uma maneira completa, em gênero, em grau, cada um dos seus filhos e cada peso que cada um dos seus filhos carrega nessa vida. O Senhor te conhece, você não é um estranho. Fale isso para o seu coração, comece a produzir as suas decisões a partir dessa verdade. Você não está sozinho, você está com o Senhor, Ele está acompanhando você, você é conhecido lá do céu. Que coisa maravilhosa é essa? Olha só, nós somos conhecidos dentro de um mundo tão grande, de tantas coisas, dentro de uma criação tão bela e gigantesca, do mundo espiritual, do mundo físico. O Senhor, Ele encontra tempo para pensar exclusivamente em nós, em cada um dos seus filhos. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais esse conhecimento vai fazendo sentido em nossas vidas e nós vamos entendendo, queridos, que o Senhor está passando essa vida ao nosso lado, em muitos momentos nos carregando, servindo de porto seguro para as nossas emoções que são em muitos momentos feridas nesse mundo, para as nossas motivações, que de vez em quando nós não temos da onde tirar mais motivação. Nós podemos tirar dessa verdade. O Senhor nos conhece, nós somos conhecidos, o Senhor nos ama, Ele está dentro de um relacionamento verdadeiro conosco. Você não anda sozinho nessa terra, não anda abandonado, não anda esquecido. Deus não esquece os seus filhos, querido. Por isso, fortaleça o seu coração nessa verdade, fortaleça o seu coração nesse relacionamento pessoal que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, escolheu ter com você, e permita que o seu coração seja revalorizado, que o Espírito Santo faça com que você sinta essa valorização que o Senhor, Ele faz da sua vida. Não importa, querido, aquilo que nós erramos, porque sempre que nós chegamos diante do altar do Senhor com o coração quebrantado, pedindo perdão, nos arrependendo diante dEle verdadeiramente, Ele perdoa, Ele nos restaura, Ele nos liberta, porque Ele nos conhece. E para aquele que você conhece, querido, veja se não é uma experiência sua. As pessoas que você conhece, você sabe aquilo que eles gostam, você sabe aquilo que é bom para eles, e quando você quer fazer uma surpresa, você vai lá e faz uma surpresa com tudo aquilo que essa pessoa gosta, não é assim? Então prepare-se, porque o Deus que te conhece é o Deus que já tem preparado
para a sua vida surpresas de prosperidade, de bênção, de paz, de orientação, de suporte para você. E aí você vai percebendo, se você estiver dentro dessa relação e essa verdade estiver valorizada dentro do seu coração, ser uma referência para você, você vai perceber que a cada nova oportunidade que vai surgindo, cada porta que vai abrindo, você vai perceber, olha, o Senhor realmente me conhece. Nosso Deus é o Deus dos detalhes. Então você vai perceber nos detalhes que Ele está fazendo não para outra pessoa, Ele está fazendo exclusivamente para você. Nosso Deus é um Deus pessoal, Ele personaliza as bênçãos para nós, porque Ele te conhece, querido. Faça o seu coração jubilar de alegria nesse dia, porque Deus está ali do céu, Ele está dentro de você através do Espírito Santo, Ele está ao seu lado, Ele está próximo de você, porque Ele quer, porque Ele te conhece. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.